Boa tarde, meus queridos. Ser de luz. Ó, o assunto hoje, como sempre, é pouco polêmico, mas é um assunto que vai trazer um pouco de clareza, de até é uma forma de a gente pensar, né? De usar um pouco do racional em questões que poucas pessoas usam o racional e se vai muito pelo, como é que vamos dizer, pela crendice, pela preguiça de analisar situações com profundidade, né? E confiar em alguém que falou e depois seguir repetindo aquilo ali. O assunto é sobre as tábuas sumérias, né? E por que eu estou falando isso aí, né? Foi me solicitado para falar já faz um tempo e eu fui adiando, fui deixando. É porque é algo que mexe com muitas crenças e principalmente com as crenças de como a humanidade se acostumou a pegar as informações e aceitar e já ir repetindo, como eu chamo papagaio de pirata, né? Ouviu falar, não sabe, não aprofundou e e agora eu vou falar algo bem que é chato, assim, inclusive para as pessoas que talvez estudaram sobre isso, que vai incomodar, mas a gente tem que falar, né? Porque senão uma informação repetida 100 vezes, ela se torna uma verdade, mesmo que ela seja uma mentira, tá? Então tem muitas pessoas sendo enganadas, e aí vem agora a questão dos livros, né, que eu vou falar tudo sobre isso, os livros ditos sagrados, e aí vem a questão agora, vamos começar falando dessas tábuas sumérias. Tábuas sumérias foram, foi traduzida, vamos dizer assim, né, por o tal de Zecharia Sitchin, tá? Ele traduziu a tal das tábuas sumérias, ele tinha bastante informações, como é que começou os primeiros seres que vieram para a Terra, etc. Os Nunus, não pode falar o nome, e os Anunus e aquela coisa toda, que vieram atrás de ouro, que se perderam na nave. Ok. Então ele traduziu, mas o que as pessoas não se perguntam, e aí tá, para a gente entender que a humanidade toda ela é feita de narrativas. E o que foi me solicitado para falar? Porque tem muita gente que, vamos dizer, são especialistas que leram as obras do Zecharia Sitchin e leram, como eu, já li, já assisti documentários sobre isso, já busquei esse conhecimento, claro, em português. Então, até chegar no português, né, como a linguagem, tudo, quanta coisa se perdeu, e a gente não se pergunta qual era a cultura do Zecharia Sitchin, qual eram as crenças dele, né? Porque ele interpretou. E aí eu vou confiar totalmente no que ele está falando. Quem é que está por trás dele, de conduzindo espiritualmente ele para fazer aquela tradução, né? Então as pessoas pegam simplesmente uma obra de um cara desse e depois seguem replicando como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Foi isso que aconteceu. Assim como fizeram com um livro mais lido do mundo, que também não pode se falar muito que eles cortam, tá? O livro mais lido e assistido do mundo é a mesma coisa. Esse livro mais lido do mundo, as pessoas não parece que não usaram o racional para entender que o Velho Testamento, o Sananda, que é o maior mestre deles, a maior parte das coisas que ele falava era contra o Velho Testamento, não era a favor. E quem escreveu depois o Novo Testamento não foi Sananda. Sananda já tinha morrido há muito tempo que começou a ser escrito, tá? Então, a partir do ano 80 anos depois que começou a ser escrito. E muitos livros, e aí claro, era um livro que depois teve depois no Império Romano, eles tinham o poder de mudar, de editar o livro, tantas coisas que tiraram, tantas coisas que botaram. Tá? Então aí a humanidade pega ali um livro, ah, não, foi fulano que escreveu, e aí o outro repete, ah, não, foi fulano, foi fulano, foi fulano. Não, é confiável, e depois eles seguem replicando aquilo como se aquilo fosse a verdade do universo. E então, não desfazendo da obra, porque assim, ó, eu sou um cara que acredita em tudo e desacredito de tudo. E fez bastante sentido essa explicação das tábuas sumérias, traduzida pelo Zecharia Sitchin e tal, tarará. Mas agora tem muita gente fazendo isso aí porque assistiu o documentário, porque leu os livros.
e falando aquilo como se fosse aquilo fosse só aquilo. Aquela é a verdade. E não é. O cara, esse é um ser humano. Esse cara tinha uma cultura, esse cara tinha uma espiritualidade, esse cara tinha uma guiança espiritual por trás dele. Esse cara tinha um nível de consciência que está tudo influenciado na tradução. Imagina lá então, agora falando do livro mais lido do mundo. Passar do aramaico antigo, que nem existe mais. Línguas que não existem mais. Passar por hebraico, do hebraico para o latim, do latim para o grego, depois para o latim. Quanta coisa se perdeu. A gente não tem noção, a gente aqui no Ocidente, que a gente é bebê. Falando português, uma língua bebê. Essas línguas antigas, tipo o sânscrito, o aramaico antigo, elas têm um poder por trás de cada palavra, tem um significado muito além do que o nosso alfabeto comum. Entendeu? Então são coisas que meu objetivo aqui é trazer questionamentos, tá? Não adianta vir atacar, falar que eu estou errado ou que eu estou certo, porque toda a energia que vocês mandar eu vou transmutar em luz. O que eu quero é que vocês pensem, parem de interpretar de forma literal as coisas. Esse é meu papel, é desmistificar. Então, eu já sei várias coisas, como é que veio, como é que não veio, e etc. Mas tem coisas que a gente nem fala, porque como é que eu vou falar se eu não posso provar? Ou eu vou provar com um livro lá que... outro livro que é muito bom, que tem um monte de conteúdo top. Mas aí a gente não pode levar aquilo... A gente tem que pegar aquela informação como informação, e não como uma verdade. Que é aí que está o grande erro da humanidade. Ela pega aquelas informações e absorve e aquilo se transforma à verdade. Um outro livro que é muito bom, tem muita coisa, que é gigantesco, de grande, é o livro de Urântia. Mas é isso. Não adianta eu tem cursos aí no YouTube hoje em dia do livro de Urântia, falam muita coisa, é bacana, é um conhecimento muito legal, mas nem tudo ali é 100% verdade. E como é que eu sei disso? A gente sabe disso porque a gente investiga, porque a gente não acredita em qualquer coisa, em tudo, né? Não é qualquer coisa, mas a gente não acredita em tudo. Então a gente investiga, a gente vai indo. A gente não tem que acreditar em tudo. Ou pegar uma informação e seguir repetindo. Então, porque a humanidade se contenta muito com essas narrativas que às vezes são confortáveis. A história mesmo de Sananda é uma história contada, uma narrativa criada. Tá? Então se atentem muito aos símbolos também, todo símbolo tem um poder. Então olha quantos símbolos não dá nem para falar o nome aqui que esses podem. O Império político-religioso romano fez a população adotar, né? O Ocidente todo adotou. Então tem símbolos aí distorcidos que estão só deixando as pessoas presas na matriz de controle. Então preste atenção. Nem tudo que às vezes uma pessoa falando com autoridade é uma verdade. Ela às vezes está baseada em livros que ela pegou como verdade. Tá? Eu tenho cara famoso aí hoje em dia só falando das tábuas sumérias, mas repetindo a história que o Zequeria Sitchin falou, repetindo. Eu já li essa história, eu já via, já também assisti, achei bem bacana, fez muito sentido algumas coisas, mas eu vim aqui repetir para vocês, para passar por especialista nisso, seria mais fácil do que eu confrontar, porque é muito fácil, é só repetir a narrativa e passar por um especialista, ficar bem visto nas redes sociais. Mas isso não agrega, não liberta. Tá? Então quando o nosso objetivo é libertar, isso aí não liberta. Porque tu está passando uma informação que tem distorção. Então tudo que tem distorção, tudo que tem tendência, não liberta ninguém. Tá? Então fique atento a essas coisas, porque se a gente interpretar essas coisas como um observador e ver o que a gente pode aprender com aquilo ali,
a gente pode ler até um gibi, que vai ser agregador para nossa vida. Mas se tu interpretar de forma literal e achar que ali está a verdade, tu vai ser um idiota manipulado, cheio de conhecimento. E idiota cheio de conhecimento é o que mais tem hoje em dia. Tá? Então, não adianta, é experiência, a gente tem que experienciar. Não adianta ficar com a teoria, tá? Guardada ou falar a teoria. Tem que experienciar. E tem muita gente que, e agora, claro, e aí a gente precisa entender, e aí as pessoas podem me perguntar, mas por que tem algumas pessoas que usam algumas escrituras, alguns livros, usam na sua vida e se dão bem? Aí tem várias situações aí dentro disso aí. E eu já observei isso também. Primeiro, umas usam aquela mitologia, elas usam a parte mitológica daquela história e usam para sua vida. Elas botam a mitologia na sua vida, aqueles arquétipos, e encaixam na sua vida e faz sentido para elas. Porém, tem um porém. Dependendo da história que tu está acreditando, o mito que tu está acreditando, tu te torna escravo daquela situação, daquele mito, daquele holograma. Tá? Então tu fica preso àquele holograma. Então tem gente que vai saber os contratos que essas pessoas têm por trás, né, na parte espiritual, sem condenar ninguém, sem apontar para ninguém, pelo amor de Deus, quem sou eu para isso? Mas é só para trazer clareza que tudo tem um preço aqui nessa realidade que a gente vive. Então depende do que tu está buscando. Se é libertação, fica mais atento a isso que eu falei. Se é deixa a vida me levar, e aí tu tem as tuas escolhas também, vai ter teus resultados e tá tudo certo também, tá? Mas é que normalmente o meu chamado é para falar com pessoas que buscam a libertação e da consciência, tá? Buscam realmente sair desse sistema aqui, roda de samsara. Grande abraço a todos e com Deus.